crime de abuso sexual contra menor é classificado como um crime de proximidade, mas também por natureza complexo. A condição arquipelágica de Cabo Verde, portanto, com uma descontinuidade territorial, constitui um desafio em relação às estruturas disponíveis em cada concelho para o atendimento de casos de abusos sexuais em que a vítima é menor de idade. Todavia, as estruturas policiais já estão devidamente orientadas sobre os procedimentos a seguir. Nos centros urbanos, onde existem as delegações ou departamentos da Polícia Judiciária, portanto, já está ciente que a Polícia Nacional, ao tomar conhecimento de casos que têm natureza sexual, nomeadamente contra menores, imediatamente encaminham as pessoas para a Polícia Judiciária. Mas, antes disso, o primeiro momento é o tomar conhecimento do caso. E aqui começam os primeiros desafios. A reação da família face ao tomar conhecimento. A família que, num primeiro momento, denuncia, faz chegar ao conhecimento da autoridade a existência de um facto punível de natureza sexual. E, nesses casos, a Polícia Nacional está nos 22 concelhos do país e é mais conhecida, as pessoas dirigem-se à Polícia Nacional. A polícia está devidamente preparada e, assim que tomar conhecimento, faz chegar os casos à Polícia Judiciária nos concelhos ou comarcas onde existem representações da Polícia Judiciária. Portanto, esse é o primeiro momento. Na Polícia Judiciária, nos locais onde existem, a polícia faz não só a recepção da denúncia e a recolha dos elementos, tanto da diligência policial, em termos de identificação das pessoas envolvidas, eventualmente se têm conhecimento do agressor e das pessoas que eventualmente tenham alguma informação, as testemunhas. E também, se for pertinente, fazem a recolha dos elementos biológicos e encaminham para a LPC, que é o Laboratório de Polícia Científica. Depois desse procedimento inicial da polícia, dão conhecimento ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal, tanto desse facto punível do crime em curso. Desde 2005, o Código de Processo Penal prevê prestação antecipada de depoimentos e a inquirição feita por um juiz a vítimas de crimes sexuais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em 2013, veio fixar a exclusividade de crianças vítimas de abusos sexuais serem ouvidas por juízes e por procuradores da República. Em todo o processo é garantido um atendimento humanizado das vítimas. O atendimento das vítimas, nomeadamente das crianças vítimas, não só de crime sexual, maus tratos e outros crimes, sempre foi e continua a ser humanizado. E essa garantia é dada não só pela Constituição da República de Cabo Verde, como pelo ECA, Código Civil e Código de Processo Civil, dão essa garantia, nomeadamente com a revisão do CPP, Código de Processo Penal do ano passado, 2021. A criança vítima de crime, quaisquer que seja, é classificado como vítima vulnerável, tem um estatuto próprio. Esse estatuto garante essa humanização do atendimento. O artigo atrás referido, 309 do Código Penal, quando diz o depoimento antecipado, também uma humanização do procedimento de atendimento da criança. Essa garantia de que a criança vítima de crime sexual crianças vítimas de crimes, não só de sexual, são ouvidas exclusivamente por magistrados, também são garantias dessa chamada humanização, pelo que, essa terminologia não nos cai bem, porque nós, como autores do sistema, trabalhando no sistema, parece que vai se mudar algo que esteja desumano. Não. Essa é uma grande preocupação no atendimento das crianças e fazemos algo que sequer está previsto na lei, como forma de proteger. Apesar do sistema judicial estar orientado a adotar procedimentos específicos para lidar com casos de abusos sexuais contra menores, nem sempre o atendimento corresponde aos anseios imediatos de quem busca por respostas. O BPJ, dia 3 de janeiro, que o BPJ, esse da Fanária, dia 23 que eles vêm chamar, dia 19 de janeiro, eles mandam carta para ir, que explica toda a situação, para morrer que é masculino, começa a pintar de preto no jardim, e muda totalmente.
esse cachorro, dia 23 de janeiro, que uma delegacia de saúde, que dá nosso papel, vai para entrega na hospital para marca e consulta de ginecologia, ginecologia que é outro para procurar um psicólogo para minha filho. O governo reconhece que quando se despoletam casos de agressão sexual contra menores, as famílias acabam por meter-se num corre-corre atrás das autoridades sem fim à vista. Por isso, tem estado a trabalhar num circuito de atendimento. Havendo notícias da criança violada, a criança é encaminhada à sala de escutas. A criança é atendida. O atendimento é especializado. Porquê do atendimento especializado? Porque trata-se de uma criança que precisa de uma forma especial de abordagem. Daí a razão de se trazer, portanto, a colação, a necessidade da criança ser primeiro atendida por um psicólogo. Após isso, a criança será encaminhada, havendo necessidade da situação ser encaminhada às autoridades policiais, faz-se o registro, não é? Havendo necessidade de investigação, do ponto de vista daquilo que são os exames médico-legais, também está-se a garantir, dentro da própria sala de escuta, que haja um espaço onde a criança possa ser atendida por um médico, um legista, por exemplo, ou por um ginecologista. Está-se a criar condições para que a criança possa ser também atendida pelas autoridades judiciárias, havendo necessidade de uma intervenção das autoridades judiciárias. Claro que estamos a prever que as autoridades policiais devem, desde logo, encaminhar o processo ao Tribunal, ao Ministério Público, como é o nosso sistema, para que o Ministério Público possa promover ações que têm a ver, primeiro, com o estudo de risco, que a polícia, as autoridades, o psicólogo, a polícia, devem fazer, estudar o risco. Se o regresso da criança a casa será ou não um risco para a criança, ou se está a criar ainda mais vulnerabilidades à criança. Portanto, havendo esse estudo, claro que o Ministério Público deve promover medidas cautelares. Por exemplo, se a criança tem que voltar a casa, a criança não pode voltar para conviver com o agressor. Portanto, há medidas que têm que ser tomadas. Ou a criança é colocada num centro, ou a decisão judicial terá que ser o contrário, é tirar o agressor de casa, para se dar proteção à criança. Segundo, nesse vai e vem da criança, a criança pode confrontar-se com o agressor várias vezes. Isso acaba por criar trauma, a vitimização da vítima, várias vezes, porque acaba por confrontar, por conviver com um agressor. E então estamos a dizer não. Portanto, com o acolhimento da criança no centro, dentro, na sala de escuta, as autoridades judiciárias, havendo necessidade da criança, por exemplo, fazer o reconhecimento do agressor, está-se a criar uma sala só para reconhecimento do agressor. Portanto, na sala de escuta, há uma sala específica para reconhecimento do agressor. A criança é colocada numa situação em que nunca é vista pelo agressor. Este circuito de atendimento será fundamental e deverá submeter-se a um procedimento formal e regulamentado que tenha como prioridade a criança. Muitas situações, depois o próprio Ministério Público toma a decisão de não levar para o tribunal porque há informações contraditórias da criança. A leitura que se faz é que a criança ou está a mentir ou a criança não está a dar dados fiáveis. Mas é o próprio mecanismo de defesa a trabalhar e a criança começa a confundir tudo. Ela já não quer fazer parte deste processo. Ela agora quer que os adultos tratem deste assunto e que ela siga a vida dela cuidada, a fazer psicoterapia se for o caso, com o acompanhamento familiar. Ela quer um outro tipo de acolhimento. Ela não quer ir N vezes. Aliás, ir ao tribunal é de se evitar. Acho que devia ser mesmo proibido. Há de haver
E aqui a sala de escuta é fundamental. Obviamente que isto tem que ser legislado, não é? Os normativos têm que ser claros para que esse depoimento seja válido no tribunal. Já recolhemos a informação, o psicólogo já fez a avaliação, tem um laudo psicológico, mas depois não é válido no tribunal. Então é preciso deixarmos de ter esses procedimentos de forma informal e passar a ser de forma formal, com normativos claros, com procedimentos claros, para que possamos realmente conseguir proteger e ao mesmo tempo fazer a justiça.